A graça e paz a todos os irmãos, amém? Aqui da Igreja Brasil para Cristo do Jardim Vieira. Também a todos os amigos que de alguma forma vão estar ouvindo, esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus continue iluminando cada família, cada lar, e que a glória dele permaneça em vossas vidas, amém? Em nome de Jesus. São dias bastante complicados o que estamos passando, Bastante difícil, as notícias na televisão, várias coisas que realmente têm nos trazido aí tristeza, e dor, a morte de muitas pessoas. Mas é nesses momentos que nós temos que ainda continuar refletindo, continuar verificando as Escrituras, a Palavra de Deus, no que ela está nos dizendo, no que ela está nos falando, porque Deus sempre tem algo para nos dizer, sempre tem algo para nos informar e trazer, na nossa consciência realmente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, porque isso é que é o mais importante. Então, em nome de Jesus, eu espero que essa palavra, que esse devocional que nós vamos estar hoje meditando, traga à sua memória aquilo que você precisa e necessita, não aquilo que você quer, porque o nosso coração é enganoso, Nosso coração quer algo que a nossa carne se satisfaça, mas nem sempre isso é o que realmente nós precisamos e necessitamos, irmãos? Então nós precisamos prestar atenção nisso, Então eu quero compartilhar com você já um texto que está em 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios, no capítulo de número 1 Coríntios 15, amém? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 55, no finalzinho, nós temos uma palavra que o apóstolo Paulo escreve ao povo em Corinto, a igreja que ficava lá na Grécia, e a palavra nos diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Essa palavra que o apóstolo Paulo traz à igreja em Corinto, traz a memória deles, falando aqui, meio perguntando para a morte, onde está a vitória. Ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E essa pergunta que ele faz com bastante ênfase aqui no finalzinho desse capítulo, incitando eu e você a pensarmos realmente o que significa a morte, o que a morte nos traz. O cristão, ele fica pensando, puxa, como será o céu? Como será que depois que eu morrer, como que vai ser esse céu? A Bíblia, ela nos relata de como será o céu, de como serão as coisas de Deus. Então, nós precisamos ter base bíblica, ir na palavra de Deus e meditarmos sobre isso. O que eu quero te chamar a atenção através desse devocional é que Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele foi à cruz, morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos acesso à salvação, à vida eterna. E Paulo está chamando a atenção para a igreja em Corinto a respeito dessas coisas. Se você acompanhar no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do primeiro versículo, você vai ver Paulo já falando com os irmãos na igreja em Corinto, preparando eles sobre a morte, sobre a ressurreição. Ele falando, porque muitos já foram em Cristo. E como que eles vão
se encontrar depois com o Senhor. Então ele está falando sobre a ressurreição daqueles que estão aguardando no Senhor. Então ele começa a explicar sobre tudo isso, que é um grande mistério, não é? Tanto para nós hoje, como foi também para a igreja em Corinto. Como que acontece essa transformação? Como que isso vem acontecer? Nós cremos que quando Jesus voltar à terra, porque é um mistério isso, né? Quando ele retornar para vir buscar a sua igreja, nós seremos arrebatados. Mas e aqueles que já morreram? Aqueles que já foram? Como que vai ser esse processo? E a palavra diz que eles vão ressuscitar. Eles vão ser chamados, vão ser resgatados de uma outra forma. Então por isso que nós temos essa fé. E Paulo começa a falar, porque o povo em Corinto estava desconfiando disso, estava incrédulo com relação a isso. Como muitas pessoas hoje também têm uma grande dificuldade de entender esse mistério. E Paulo começa então a falar da morte e ressurreição de Cristo. E ele fala, ele diz mais, né? Se a gente não crer nisso, que vai valer, né, a morte então? O que vai valer Jesus ter dado a vida dele por nós? Será que foi em vão? Será que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né, vindo para a igreja, compartilhando, né, pregando esse evangelho, será que tudo isso é em vão? Se nós acreditarmos que acabou por aqui, morremos e aí pronto, já era, vamos voltar para o pó da terra, nada disso, né, faz sentido de termos uma vida. Então Paulo começa a questionar e Paulo começa a colocar essas coisas às claras, né, de uma forma bastante transparente. É que Paulo escreveu coisas realmente profundas, mas a essência do que ele estava dizendo é: vocês têm que acreditar que vocês vão com o Senhor Jesus. Vocês não vão ficar num purgatório, vocês não vão ficar num lugar aí, né, de sofrimento, de dor, não. A morte não é a última estadia sua. A morte não significa que tudo acabou, tudo já era, não. Paulo estava dizendo que a morte era uma passagem, amém? A morte não é o fim. E isso que nós temos que meditar. Por que veio essa palavra hoje, né, no meu espírito? Porque muitos dos meus irmãos estão passando por esse processo, o processo da morte. Nós que ficamos só analisando e pensando. O que será que está acontecendo? Por que esse processo todo? Por que eu tive que perder um ente querido? Mas na verdade nós perdemos aqui na terra, né? Porque são coisas terrestres, né? Nós sentimos saudade e é natural que venha a nós o sofrimento, né? O sentimento de dor. Mas para a pessoa que foi uma passagem, amém? Paulo ele tinha uma visão e uma intimidade, né, com Deus, que falava com ele a respeito dessas coisas de uma forma assim extraordinária. Porque ele também, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele falou que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Então ele estava dizendo que a morte é lucro. É muito estranho isso quando a gente ouve alguém falar essas coisas, né? Porque o nosso grande temor é perder a nossa vida. Muitas pessoas hoje estão lamentando a morte de muitas pessoas sobre infelizmente, aquele acidente grave que aconteceu em Beirute, no Líbano, né? Infelizmente, por pessoas que estão morrendo por causa da Covid-19. Muitas pessoas estão lamentando, e muitos com medo de ficar doente e morrer. Então, e Paulo diz que viver para ele não é Cristo, mas que morrer é lucro. Então, olha que é lógico que ele primeiro coloca a questão de estar vivendo com Cristo para poder ter um entendimento do que é morte, né? Porque se nós não vivemos uma vida com Cristo, jamais entenderemos o processo da morte. Então ele está falando sobre essas coisas como algo para ele natural, aquilo que ele estava vivendo. E nos chama a atenção, porque nós precisamos também ter em mente, ou pelo menos ter esse sentimento de que a morte para nós não é o fim. Amém, meu irmão? Eu quero que você medite sobre essa palavra. Eu quero que você hoje
em nome de Jesus, fica refletindo e orando a Deus para que Deus continue te dando entendimento, porque não adianta nós passarmos a vida sofrendo, né? Porque vamos ter ainda provavelmente períodos mais difíceis do que esse que nós estamos passando. Eu digo isso não porque estou aqui prevendo, nem sendo um profeta do Apocalipse, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a Bíblia nos relata que haverá dias de sofrimento na terra, por causa da nossa desobediência, por causa de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Passando, como o homem anda desobediente, como nós já dissemos aqui em outros devocionais, né? Como o homem não leva a sério uma vida que Deus deu, né? As coisas que Deus deu, a natureza que Deus criou para nós, com tudo que existe de bom, nós preferimos sempre o lado mais difícil, né? O lado de complicação das coisas. Deus nos criou em semelhança, né? Para amor, para servi-lo, para amor da sua glória. E nós, no entanto, quebramos tudo isso quando nós quebramos os relacionamentos, como desejamos o mal um dos outros, quando comemos mal, quando nos vestimos mal, quando tratamos mal aquilo que Deus deixou na terra. Nós estamos sendo desobedientes em carne, não é? E quantas vezes também somos em espírito, não é? Então essa desobediência tem uma consequência, e é isso que nós estamos vendo, não é? Não adianta as pessoas associarem tudo isso, porque Deus está pesando a mão, porque Deus é ruim, porque Deus realmente está cansado do ser humano. Não, Deus não está cansado do ser humano, pelo contrário, Ele está em busca daqueles que realmente querem, daqueles que estão, né, na posição, esperando por Ele. Deus está em busca desses, não é? Para resgatar o perdido, aquele que realmente, né, está necessitando, mas que reconheceu que está necessitando do amor de Deus. E Deus resgata. Amém? Lembra da parábola da ovelha perdida? Onde o pastor foi atrás da única ovelha que se perdeu. Entre 100 ovelhas, uma se perdeu e ele foi atrás e deixou as 99 no aprisco. Por quê? Porque para ele todas as ovelhas são importantes. Não importa se essa ovelha está em desobediência, mas ela precisa ser encontrada. E quando ele encontrou, ele tratou muito bem dessa ovelha. Amém? Mas é necessário que você fique na posição. Amém? É necessário que você se deixe encontrar pelo bom pastor, por aquele que está em busca, pelo autor e consumador da sua fé. Amém? Então é importante isso, meu irmão. E nós estamos vivendo um tempo assim, achando que Deus pesa a mão e que Deus é ruim. Deus não é ruim. As coisas que nós plantamos, essas colhemos. Então temos que tomar cuidado com isso. Voltando ao texto de Paulo, Paulo fala sobre essas coisas, não é? Puxa, morte, onde está o seu sofrimento? Onde está a sua dor? Não é? E onde está a sua vitória? Então ele desafia, perguntando para a morte, que vantagem que é que você tem? Porque você não tem vantagem nenhuma, porque eu estou em Cristo, porque eu estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque eu sou nova criatura, em Cristo, amém? Eu sou nova criatura. Então ele está dizendo isto para a morte, que é o maior temor do homem. Então nós, nesse momento, vamos orar, pedindo entendimento para Deus, sobre o que verdadeiramente é a morte, que para nós o significado da morte não é o fim, é uma passagem. Amém? A morte, meu querido, não é o fim, não é um ponto final, não estão colocando um ponto final, não aceite dessa forma. Amém? Creia pela fé em Cristo, que é uma grande passagem, e pode ter certeza, assim como o apóstolo Paulo, que viveu uma vida de sofrimento pelo Evangelho, para que eu e você pudéssemos ter esse acesso agora que nós estamos tendo de compartilhar essa palavra. Amém? Porque se não fosse isso, nós não teríamos essa oportunidade. Então, alguém teve que pagar um preço para que eu e você pudéssemos meditar nisso que estamos falando agora. Então, que Deus venha trazer em nossa mente realmente esse sentimento. Que você medite onde você está, que você continue acreditando que verdadeiramente a morte não é o fim. É uma grande passagem. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Feche os teus olhos
eu quero orar com você, pedir que Deus continue iluminando, amém, a sua mente, que Deus continue colocando em você um sentimento bom, mesmo um sentimento de alegria, de paz, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e vendo, não é? Feche os teus olhos. Deus de poder e Deus de glórias, eu rendo graças a Ti, Senhor, nesse momento, Pai, porque sei, Senhor, aleluia, que muitos estão sofrendo nesse momento, que muitos estão padecendo, Senhor, pela morte, Senhor, dos seus entes queridos, de alguém muito próximo, filhos perdendo seus pais. Oh, Senhor, também, Pai, sobre o sofrimento daqueles que estão lá, Senhor, no Líbano, Pai, onde tem também ali brasileiros, Senhor, onde tem pessoas de outras nações, mas que passaram, Senhor, por esse momento, por esse desastre, Senhor, ou mais uma vez criado, Pai, pelas mãos, pela irresponsabilidade dos homens. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realmente traga alívio, Senhor, aos corações que estão lá sofrendo pela morte, Pai, de muitos. Que o Senhor traga, Senhor, no coração delas, Pai, um sentimento, Pai, bom, de que verdadeiramente, Senhor, a morte não é o fim, que a morte, Senhor, não é um ponto final, mas que é uma passagem, Senhor. Aleluias. E que, Senhor, verdadeiramente, Pai, pela fé, um dia, Senhor, nos encontraremos contigo. Aleluias. Viveremos, Senhor, aleluias, num lugar santo, num lugar separado, num lugar especial. Aleluia. Sim, Pai, assim como o teu filho, Pai, Paulo, foi criado na terra em meio a sofrimento, mas o Senhor trazia a sua mente, trazia a sua memória, tudo aquilo, Senhor, que ele necessitava, Pai, para crer, Senhor, que depois da morte, aleluias, que depois da morte terrena, Senhor, a vida espiritual seria glorificada e viveria muito melhor. Assim como ele creu, Pai, de uma maneira extraordinária, nós venhamos também crer, Senhor, que passaremos, Senhor, dessa vida terrena para uma vida espiritual abençoada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, colocando em Suas mãos a vida de muitos que estão padecendo e sofrendo. Para a glória do Teu nome, Senhor, eu Te agradeço por mais essa oportunidade de poder gravar, Senhor, esse devocional. Que aquele que ouvir, Senhor, seja tocado pelo Teu Santo Espírito. Para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Glórias a Deus.